babies! Tudo bem? Aqui quem fala é ela, Ana do Matematiana. Mais uma vez, tá passada porque eu estou. Solta a vinheta! Pá! Gente, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre operações entre conjuntos. E eu tava muito ansiosa para chegar nesse assunto, porque a gente falou muito dos conjuntos numéricos, é muito tempo falando de conjunto numérico. E a gente falou sobre os irracionais, falou sobre os racionais, falou sobre os naturais, falou sobre os inteiros, falou sobre... Ai, Jesus, chega, até perdi o ar. Mas hoje nós vamos falar sobre as operações, que é uma parte super legal, uma parte que cai muito no Enem e você precisa saber. No caso, o que são as operações entre conjuntos, né? São operações que eu faço entre os conjuntos, né? Logicamente, ai meu Deus. Mas tem umas operações específicas, tipo, não é como os números, né? Que a gente consegue fazer adição, subtração, divisão, etc. Todas essas operações. No caso dos conjuntos, a gente tem 3 operações que são as mais, digamos que sejam as mais importantes, né? Que é intersecção, união e diferença entre conjuntos. E essas 3 nós veremos nessa aula super rapidinho. Só pra gente saber quais as diferenças entre uma e outra, como que eu consigo fazer e etc. União entre conjuntos, o próprio nome já diz, né? União significa uma junção de todas as coisas. Então, vamos supor que eu tenho um conjunto, de novo falando de roupa, porque eu adoro falar de roupa. Então, vamos falar, por exemplo, de um conjunto de camisas vermelhas e um conjunto de camisas rosas. Beleza, minha edição vai colocar a camisa rosa e a camisa vermelha desse lado aqui pra mim. Então o que acontece quando eu tenho esses 2 conjuntos? Quando eu faço a união entre eles, é como se eu pegasse todas as minhas camisas rosas com todas as minhas camisas vermelhas e juntasse todas elas no mesmo conjunto. Então eu teria um conjunto, um círculo, né? Porque o conjunto é representado por um círculo, de camisas rosas e camisas vermelhas. Lembrando, nesse caso que eu estou falando da união, eu estou falando de um conjunto finito. Na primeira aula nós vimos um pouco qual que é a diferença de conjuntos finitos e conjuntos infinitos e é muito importante que você saiba essa diferença, beleza? Professora, eu consigo fazer uma união com conjuntos infinitos? Consigo. Eu só não conseguiria representar a infinidade da união desses conjuntos, porque geraria também um conjunto infinito, né? Imagina eu juntando um conjunto que tem infinitos elementos com outro conjunto que também tem infinitos elementos. Eu vou juntar os dois e vou ter um conjunto que também tem infinitos elementos como resultado. Nesse caso das camisas, eu tô pensando, né, hipoteticamente aqui, fazendo uma analogia para vocês, de 2 conjuntos que são finitos. Então eu tenho uma quantidade certa de camisas rosas e tenho uma quantidade certa de camisas vermelhas. Então quando eu faço essa junção, o meu resultado só pode ser um conjunto finito também, né? Porque eu vou ter uma quantidade finita de camisas rosas com as camisas vermelhas. Eu não posso fazer a soma dessas camisas. Por quê? Porque são camisas diferentes. Se fosse, por exemplo, um conjunto numérico, conjuntos numéricos, né? Eu também não faria a soma, eu só faria a junção. Eu faria a soma dos elementos, é diferente de soma de cada elemento. Não sei se deu pra pegar. Eu tenho então um conjunto de camisas, tenho 20 camisas rosas e 20 camisas vermelhas. Quando eu fizer essa união, eu vou ter exatamente 40 elementos. Por quê? Eu tenho 20 elementos de um conjunto, mais 20 elementos do outro. Então eu vou ter um conjunto geral com todos os meus elementos, que são 40 elementos nesse caso, porque eu falei que era 20 e 20. Beleza, se for um conjunto numérico, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e no outro 5, 6, 7, 8, a única coisa que vai acontecer é que eu vou juntar todos os elementos em um único conjunto. Eu não vou fazer a soma dos elementos, entende? Eu vou ter todos os elementos em um único conjunto. Então eu vou ter os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos no mesmo conjunto. Beleza, gente? Alguma dúvida sobre isso? Vai ter exercícios aqui, a gente vai resolver os exercícios na nossa rede social, né? Que é mais utilizada, que é o Insta.
Então já fica por dentro, já curte esse vídeo, se você tá gostando do andamento do vídeo, já se inscreve para você não perder nenhuma videoaula e vamos prosseguir para a próxima operação, que é intersecção entre conjuntos. Essa operação acho que assim, a minha preferida, eu gosto muito dessa operação, porque a intersecção quer dizer que eu tenho um elemento em comum. Vamos supor que eu tenho um conjunto de camisas rosas e eu tenho um conjunto de camisas vermelhas. De novo, as camisas rosas e as camisas vermelhas. Se eu tenho uma camisa que tenha bolinhas, seja rosa com bolinhas vermelhas, ou vermelha com bolinhas rosas, etc., ela entra na minha intersecção. É como se ela tem, né, no caso, as duas cores. Então ela faz parte de uma intersecção, que é como se fosse um vão, que existe entre um conjunto e outro. Isso também acontece, por exemplo, se eu tenho um conjunto de números pares e o número de conjunto... pelo amor de Deus. E o conjunto dos números primos. Por quê? O número 2 é o único número primo par que existe. Ou seja, nesse caso, ele está na intersecção dos dois conjuntos. Porque além dele ser par, ele também é primo. Além dele ser primo, ele também é par. Então é uma coisa que acontece simultaneamente. Então é muito importante essa palavra. Vou até pedir para minha edição colocar aqui embaixo. Porque é a palavra simultânea, né? Que acontece ao mesmo tempo, em dois lugares, né? Então, quer dizer que o meu elemento ele possui aquelas duas características ao mesmo tempo. É como se eu tivesse um conjunto de pessoas que estudam inglês e um conjunto de pessoas que estudam espanhol e algumas pessoas que estudam inglês e espanhol. É uma intersecção. As pessoas possuem essas duas características ao mesmo tempo. Eu espero que vocês tenham entendido a intersecção. Não é um conceito difícil, é um conceito muito importante no Enem, muito utilizado e que a gente ainda vai fazer muitos exercícios aqui nesse canal. Beleza? Que é diferença entre conjuntos. Diferença, né, vem da própria palavra de subtração, então vai fazer uma diferença, vai fazer um conjunto menos o outro, mas o que acontece? É como se fosse uma parte de um conjunto que não está em outro. Como que acontece isso? Imagina que eu tenho uma intersecção, que foi o que eu acabei de falar, então eu tenho intersecção de dois conjuntos e eu tenho um valor, um elemento, alguns elementos que pertencem a ambos os conjuntos, né? Porque tem uma intersecção. Lembrando que nem todos os conjuntos têm necessariamente uma intersecção. Se eu faço, por exemplo, um conjunto de números com um conjunto de roupas, não vai ter intersecção nenhuma, sabe? Porque não tem uma característica que possui nos dois. Então, dependendo dos conjuntos, às vezes eu tenho como intersecção o próprio conjunto vazio, né? Que é um conjunto que não possui nenhum elemento. No caso da diferença, por mais que eu não tenha uma intersecção, vamos falar de intersecção primeiro para depois a gente ir para o segundo caso. Quando eu tenho uma intersecção entre esses dois conjuntos, a minha diferença é aquela partezinha que não está na intersecção, que não faz parte daquele meu outro conjunto que eu estou analisando. Então, vamos supor, eu tinha falado das camisas rosas e das camisas vermelhas, e das camisas rosas com bolinha vermelha, vermelha com bolinha rosa, que estão aqui no centro da intersecção. Então, o que seria a minha diferença fazendo o conjunto das camisas rosas menos o conjunto das camisas vermelhas? Seria o meu conjuntinho de camisas rosas, que não possuem nada de vermelho. Então, seriam esse conjuntinho que fica desse lado aqui, nesse cantinho. Já fazendo o meu conjunto de camisas vermelhas menos o meu conjunto de camisas rosas, seriam as camisas que só possuem vermelho, que não tem nada de rosa. Beleza, gente? Então, no caso da diferença é isso. Na parte numérica, lógico, é muito mais fácil, mas lembrando, você não vai fazer um número menos o outro, você não vai fazer um número mais o outro, você só vai fazer a junção dos elementos
Ou você vai analisar quais elementos não estão na intersecção, estão exatamente só naquela partezinha do conjunto que não pertence à intersecção. Beleza, gente? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui pra mim nos comentários, não fica com vergonha que eu vou adorar te responder. Manda mensagem pra mim lá no direct do Instagram, acessa as minhas redes sociais, me segue lá no Instagram, me segue lá no TikTok e não esqueça de se inscrever nesse canal. Beleza? Curte, comenta, compartilha e até a próxima videoaula. Beijo!